Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Barassal Neto e como eu havia prometido, vou fazer aí uma série de vídeos para falar um pouco de iluminação, falar de equipamentos, falar de coisas modernas, coisas atuais e principalmente vamos tentar desmistificar um pouco o negócio da iluminação. Eu tenho acompanhado aí nos grupos um blá 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 danado de ideias mirabolantes, onde se usam trilho de cortina, perfilado de box de banheiro e até régua de pedreiro para fazer luminária. E não querendo fazer críticas aos projetos, eu acho que tudo é válido, é uma questão de todo mundo querer fazer alguma coisa, né? Ou faça você mesmo. Só que eu sou partidário do faça você mesmo sabendo você o que está fazendo, né? Não adianta você sair por aí querendo seguir receita de bolo que não cresce, tá certo? E eu venho acompanhando, venho vendo um monte de ideias mirabolantes, tudo furada. E eu vou explicar por quê, eu vou decifrar o código aqui do dissipador. Hoje nós vamos falar sobre dissipador, principalmente como calcular isso, como entender o dissipador, o porquê que o dissipador tem esse formato, entendeu? Por que que ele é assim, cheio de alertas? Para que serve isso? Como se calcula isso? Né? Porque eu já tive alguns amigos que usaram aí essas receitas caseiras, compraram LEDs, gastaram dinheiro e perderam tudo. Porque são luminárias que eu chamo bomba relógio. Elas começam muito bem, maravilhoso, tudo certinho, mas com o tempo elas vão perdendo a luz, e eu vou me entender por que elas estão perdendo a luz, né? Eu tenho alguns amigos que me perguntaram: João, fiz uma dessas luminárias com régua de pedreiro, e o que aconteceu? Quando eu liguei, era uma luz fantástica, maravilhosa, e agora já não é mais. Se passaram aí 2, 3 meses e a luz diminuiu. E olha, eu vou dizer, pessoas que usaram um controlador hein, de iluminação, que é a iluminação feita em PWM. Não deveria acontecer. E quando a gente fala sobre superfície, área de contato, espessura do contato, né, tudo isso é uma coisa importante, né? E deve ser levado em consideração. Por quê? Por exemplo, se vocês pegarem um dissipador, né, como esse aqui, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alertas. Tá certo? Depois eu vou colocar isso aqui em evidência quando eu editar. 8 alertas. A área de contato desse dissipador é de 20 milímetros, tá certo? 20 milímetros. Então nós temos que fazer a seguinte conta, veja bem, você tem 20 milímetros vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alertas, consequentemente são 16 lados, este e este, o externo e o interno. Então, na verdade, o tamanho desse dissipador, se a gente esticar ele, seria 20 vezes 16, 16 vezes 20 milímetros, que dá 320 milímetros. Então, esse dissipador que vocês estão vendo aqui, na verdade, ele é desse tamanho aqui, ó. Ele é desse tamanho. É que ele está sanfonado, né? Ele está assim, desse jeito. Se você pegar e esticar ele vai ficar grande. Vocês conseguem ver isso? Então, isso é o dissipador.
Quando as pessoas pegam coisas planas, a área de contato aqui é extremamente pequena, tá certo? Então, qual é essa área aqui? Essa área aqui, ó, é de 8,5 centímetros, embora ela seja maior do que esse dissipador, tá certo? Mas esse dissipador tem 32 centímetros de área de contato com o ar. Essa área de contato com o ar é onde vai acontecer a convecção, né? A troca de calor, porque o dissipador, ele não irradia calor, não existe irradiação aqui. A irradiação ela é feita com ondas infravermelho, não é o que acontece aqui, tá? Ele vai dissipar o calor por convecção, troca de calor pelo ar. Eu vou explicar isso também no gráfico que vocês devem estar vendo aí agora, tá certo? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que aí vocês têm, olha lá, convecção desse lado e radiação do lado de cá. E aí você tem o quê? Você tem aqui, ó, vocês estão vendo que aqui existe o calor, sobe o ar quente. E quando é irradiação, o calor irradia por infravermelho. Então, nosso caso é convecção, tá certo? Então, quando você usa um dissipador plano, uma chapa simples, o que acontece? O LED não tem capacidade, né? Olha, veja esse gráfico que eu estou mostrando aí. Vocês vão ver o gráfico que eu estou mostrando. Então, o que acontece é o seguinte. Nesse gráfico, vocês podem perceber, tá vendo? Vocês têm a linha vermelha, a linha azul e a linha verde. A linha vermelha é um dissipador, um pequeno dissipador. Então, quanto menor for o dissipador, mais rápido a temperatura sobe, tá? E ela tende a se estabilizar, depois vai ter uma avalanche térmica, que isso é uma coisa que eu vou explicar depois. O ideal, tá? O ideal é a faixa azul que vocês estão vendo aí, que vai estabilizar em 50 graus. Esse é o nosso ideal, o nosso ponto ideal. Quando o dissipador é grande, você pode ver que a temperatura não tem uma subida vertiginosa, é uma subida gradativa, até que ela vai começar a se estabilizar, tá? Então, é assim que funciona o dissipador. Existem vários tamanhos de dissipador. Por exemplo, esse aqui são 32 centímetros. Esse aqui, ele está aqui, olha, se a gente medir ele aqui, ele tem 7,5 centímetros, mas na verdade ele tem 40 centímetros esticado. Esse aqui, ó, esse aqui, ele tem 10 centímetros. Assim, do jeito que ele está. Mas, na verdade, ele tem 52 centímetros. O tamanho dele é esse aqui, ó. 52 centímetros. Esse é o tamanho desse dissipador, é desse tamanho. Então, você tem que considerar cada aleta dessa, sobe e desce, você esticando, ele vai ter 52 centímetros. Agora, vocês imaginam, por exemplo, se esse tem 52 centímetros, né? Quanto é que não tem esse aqui? Tá? A área de contato com o ar é muito grande. Uma outra coisa que eu falo para todo mundo, e eu sou muito chato com isso, é quanto à utilização de ventoinha. É um erro você utilizar uma ventoinha para compensar a falta de dissipador que você tem. Então, de repente, você pega um dissipador extremamente pequeno, né? Vamos supor que você vai fazer uma luminária e você pegou um dissipador desse tipo, né? Pequeno, uma régua pequena. E aí você agrega várias réguas dessa e bota o ventilador em cima. A área de contato com o ar é muito pequena. O que vai acontecer com o seu LED? Ele vai na base dele, tá certo? Na base dele, ele vai esquentar muito, tá? E não vai conseguir dissipar.
a curva de subida dele está no vermelho, lá que era do vermelho, vai ser muito rápida. Ele vai começar a fritar, e uma vez que fritou, já era. Não tem volta. É como você pegar um pneu e sair cantando o pneu, cantando o pneu, você vai jogando borracha fora, Mesmo que você pare de cantar pneu, você não recupera aquele pneu que você jogou fora, aquela borracha que você jogou fora. O LED é a mesma coisa. Uma vez que ele chegou fora da temperatura de trabalho dele, né, ele fritou, ele já era, ele já não, a vida dele, uma vez, se a temperatura de trabalho do LED é menos 20 até mais 65, se você passar de 70 graus, 5% que você passa a mais, você diminui a vida útil do seu LED em 80%, 90%. Então, se ele ia demorar 50 mil horas, ele passa a ter uma vida útil aí de 800 horas, 500 horas, e vai daí para menos. Porque ele já degradou, ele já fritou, ele já estragou, ele já queimou. Então, é muito importante, e eu volto a dizer, por que eu condeno ventoinha em luminária de aquário? Primeiro ponto, ventoinha é um equipamento mecânico, né? Ele depende de um eixo, depende de um sistema eletrônico para fazer virar aquela hélice e depende de uma alimentação, tá certo? E quando essa ventoinha parar, você nunca vai estar lá. Tenho certeza absoluta, a não ser que você tenha uma sorte muito grande de estar ali naquela hora, naquele momento, e você vê a ventoinha parar, porque ela vai parar. Porque você está num ambiente extremamente agressivo, úmido, água salina, né? Então toda essa umidade salina, ela vai se condensar aonde? No eixo do seu ventilador, porque todo o ar que está, toda aquela evaporação de água está passando pela sua ventoinha. E ela está sendo condensada exatamente na base do eixo do seu ventilador. E cada dia aquilo vai virar mais lento, mais lento, mais lento e mais lento. Mesmo que ele seja roletado, que ele seja com rolamento, ele vai parar. E a hora que ele parar, frita todos os seus LEDs, queima tudo. Puf, já era. Então, eu acho que se você calcula uma luminária, calcula o dissipador bem calculado, você não vai ter problema, você não vai precisar de luminária, não precisa de nada mecânico. Você não precisa contar com a sorte, né? Porque, como diz a lei de Murphy, né? Se pode acontecer, vai acontecer. Pode ter certeza. E a hora que essa ventoinha parar, começa a esquentar tudo, frita tudo. Principalmente para aqueles que usam a tal régua de pedreiro. Qual é o problema da régua de pedreiro? Espessura do alumínio. O alumínio não tem espessura suficiente, tá? Para poder dissipar. Isso eu vou mostrar na lousa para vocês. Por quê? Ele não tem espessura suficiente para que a temperatura consiga se dissipar. Então ele concentra no meio do LED uma temperatura muito alta, mesmo tendo a ventoinha ligada, porque assim, quando você tem as aletas, né, o ar que flui por aqui, ele troca calor com elemento. O ar que flui por ele não troca. Ele não troca, porque aqui ele não vai estar fazendo a convecção. Ele vai estar fazendo aqui o que? Irradiação. Então ele está irradiando o calor. E quando o ar gelado passa, vocês viram o gráfico, eu vou mostrar de novo, olha o gráfico aí. Então, vocês estão vendo que quando tem a irradiação, o ar frio está dentro. O ar frio está aqui. Quando tem a convecção, o ar frio está aqui fora e o ar quente está aqui, ó. Aqui está o ar quente. E aí, nesse caso, você faz a troca. Se tivesse um ventilador, neste caso aqui, sim, você faria uma troca muito eficiente de calor, né? Mas nesse caso aqui, no plano,
você não faz troca nenhuma, entendeu? Então, vamos prestar atenção nisso. Eu vou fazer um experimento agora para vocês verem com uma câmera térmica, visão térmica, onde a gente vai pegar um dissipador com uma espessura fina e vamos ligá-lo como todo mundo liga, porque o que acontece? Um outro grande erro de todo mundo é o quê? É ligar os LEDs com fonte de tensão. Fonte de tensão não serve para alimentar LED. Ela serve para um monte de coisas, menos para alimentar LED. Só a não ser que você use uma controladora, e aí sim, pela controladora você tem lá um driver PWM, tá? Que varia a frequência, que regula a intensidade do LED. Aí sim, você pode usar uma fonte de tensão. Mas o normal, o correto é você usar uma fonte de corrente. O que é uma fonte de corrente? Ela fornece a tensão, mas ela controla a corrente. Então, por exemplo, todo mundo que faz hoje, pegam 3 LEDs normalmente de 3 watts, e o que fazem com os LEDs de 3 watts? Ligam em série esses LEDs de 3 watts, como vocês estão vendo aí no desenho, tá certo? E colocam um resistor de 1 ohm e liga e baixa a tensão da fonte para 11 volts. Normalmente LEDs de 3 watts tem aí, eles são alimentados por 3 volts e meio e tem uma corrente aí de 700 miliamperes, né, 1 ampere, tá? Se você usar um drive de corrente, você pode até jogar 1 ampere no LED sem problema nenhum, que ele vai aguentar sossegado. Porque qualquer problema, sempre que o LED esquenta, a corrente aumenta. Então, o que quer dizer isso? Se você usa um dissipador fino demais, né, e ele esquenta muito, e você liga numa fonte de tensão, o que vai acontecer com o teu LED? Ele vai começar a aumentar a temperatura, a corrente de trabalho dele, que era 700 mili, vai aumentar para 1 ampere, 1 ampere e pouco, 1.2, e o que vai acontecer com a sua fonte? A sua fonte vai empurrar 1.2, porque vocês usam fonte de 10 amperes, 20 amperes, então tem ampere de sobra lá para empurrar. Ela não vai arrear. Ela vai empurrar 1 ampere, 1 ampere e 1.2, ela vai empurrar. E o LED vai queimar, ele vai torrar. Por quê? Porque o resistor não segura, o resistor vai ficar lá em 100 e tantos graus, começa a pegar fogo, né? Porque 1 ohm não é nada, né? O cálculo aí está totalmente errado, tá certo? Você não tem gente que nem põe resistor. Baixa lá 11 volts e deixa naquilo, mas esquece que ele vai esquentar. E ele vai esquentar. O driver de corrente não deixa isso acontecer. Por que ele não deixa isso acontecer? Porque toda vez que o LED esquenta, ele baixa a corrente e estabiliza, para ele não esquentar mais, ele parar de esquentar. Então, se você colocar um LED de 3 watts num dissipador ineficiente, ele vai ajustar o teu LED para aquele dissipador. Para não deixar o teu LED queimar, ele vai baixar a luminosidade do teu LED. Por quê? Porque o dissipador não aguenta, não é suficiente. Então, o drive de corrente, para proteger o seu LED, baixa a luminosidade. Isso é normal. Se você ligar um LED, um dissipador pequeno, com um drive de corrente, ele vai acender muito forte, depois ele vai começar a diminuir até que ele estabiliza. E assim ele não coloca em risco a vida útil do seu LED. Então é muito importante, gente, prestar atenção nessas coisas. Se vocês querem fazer iluminar em casa, olha, ótimo, eu dou todo o meu apoio, mas faz direito. É como de repente eu chegar para vocês e falar assim, vocês querem ter um aquário? É muito fácil. Compra uma caixa de vidro, enche de água, joga sal lá dentro, coloca umas pedras, coloca um aerador e uma bomba circulante e pode colocar os peixes, tudo bem, não tem problema. O peixe vai viver? Vai. Por quanto tempo? Muito pouco, muito pouco. Talvez no dia seguinte está tudo morto. Por quê? Existem regras. E
a luminária também, para a luminária existem regras. Essas ideias mirabolantes, eu vou usar o trilho da cortina como dissipador, eu vou usar a régua de pedreiro, eu vou usar o perfil do box de banheiro, eu vou usar o suporte do ferro de passar roupa. Não é dissipador. O nome da coisa é dissipador. Ele é feito para isso. Você não vai pegar o copo do liquidificador e botar no lugar do seu skimmer. Não vai funcionar. Você tem que pegar o skimmer. A coisa certa. Se você vai fazer o certo, se você faz tudo certinho, faz as medidas, faz os seus testes e tudo mais, você tem que fazer o certo aqui também. Porque se você fizer o errado aqui, você vai jogar o dinheiro fora. Ou vocês acham que as luminárias importadas, que são caras por quê? Outro dia me criticaram, pô, João, você vai o caro é bom. Não, não é o caro é bom. É bom, por isso custa caro. É diferente. Não é porque é caro, é bom. É o contrário. É bom, por isso custa caro. É como você comprar uma BMW. É um carro bom, por isso custa caro. Ele não custa caro porque ele é bom. Porque ele é uma BMW. Não, porque ele é bom. Entende? Outra coisa importante, comprar LED de primeira linha. Compra LED bom. Compra LED aí no Mercado Livre, não sabe a procedência, tudo chinês, é tudo lixo, tudo LED refugo. Cada um acende com uma cor diferente, cada um acende com uma intensidade diferente. É claro, o teu olho não vê. Porque você não está acostumado, você tem uma coisa chamada persistência retiniana, você não consegue ver a intensidade luminosa dos LEDs, às vezes você não consegue comparar um com o outro, mas a diferença é muito grande. Se você botar um radiômetro ali, você vai ver. Se você pegar e medir quantos lux, né? Quantos lumens tem o teu LED, na verdade são lumens, você vai ver que são diferentes. Um LED de primeira linha chega a ter 140 lumens por watt. Um LED de terceira linha, segunda linha, 80, 90, 70. Quer dizer, ele produz um monte de calor e pouca luz. A história da lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente, 70% dela é calor, o resto é luz. Por isso que morreu. Porque é ineficiente. O LED é extremamente eficiente. Né? Eu, por exemplo, defendo LED e não gosto de HQI. Então, outro dia eu falei que HQI tem muita emissão de ultravioleta. E me perguntaram, você tem como provar isso? Eu tenho como provar. Eu fiz um radiômetro, eu tenho um radiômetro que eu importei e fiz um outro radiômetro eletrônico. E esse é um outro vídeo que nós vamos fazer e eu vou mostrar para vocês quanto de radiação tem numa HQI e quanto tem de radiação no LED. Não estou dizendo que a HQI não funciona, muito pelo contrário. Opa, tá? Da mesma forma que eu não estou querendo aqui criticar ou querendo falar contra o pessoal que faz luminária em casa. Você quer fazer, faz, mas faz direito, faz certo. Já que vai fazer, faz direito. Nós não fazemos tudo direitinho para o nosso peixe sobreviver dentro daquele cubo de vidro? Ué, é a mesma coisa. Se você vai fazer uma luminária, faça direito, ou compre uma luminária boa. Esse é o diferencial. Quando você faz em casa, você até pode fazer uma ótima luminária, não estou dizendo que não, mas você corre o risco de fazer uma bomba relógio, como muitas eu tenho visto por aí. Outro dia assisti uma live de um rapaz que falou, olha, esse é o LED de 3 watts, ele é mais eficiente do que o LED de 10 watts. Gente, o que é isso? Que matemática é essa? Quer dizer que um LED de 3 watts é mais eficiente do que um LED de 10 watts? Isso não existe, gente. Isso é uma besteira monstra das pessoas que inventam de querer fazer luminária e fazer live por aí, sair fazendo live por aí e querer dizer, olha, eu sei fazer, eu fiz, e olha aí, tudo besteira, tudo errado. Gente que pega o LED e cola o LED no dissipador com cola. A cola não foi feita para... A cola térmica não funciona. Esquece isso.
ela torra, ela não funciona. Você tem que usar pasta térmica, muito pouca pasta térmica, e tem que usar um parafuso prendendo o seu LED ou um rebite, para que ele fique ali prensado naquele alumínio para dissipar o calor, senão ele vai torrar. Tem área, existe uma área que a gente calcula entre um LED e outro para poder saber como é que se faz isso. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse cálculo. Existe uma forma de você fazer, que o LED, todo mundo fala, o LED já vem com o dissipador, a estrelinha. Não, isso aqui, na verdade, é um suporte para você colocar o seu LED, né? O LED é isso aqui, ó. Eu vou mostrar aí mais de perto para vocês verem. E ele é soldado na estrelinha, né? E alguns LEDs já vêm presos na estrelinha, mas a estrelinha não é o dissipador. Ela é o veículo de contato para você poder fixar o LED no dissipador, porque é uma placa chamada Metal Core, que é feita de alumínio, tá? E que fica em contato com o seu dissipador. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Vai fazer? Vamos fazer certo, vamos fazer direito, não custa nada, ué. Fazer errado é mais difícil do que fazer correto. Eu parto desse pressuposto. Vai fazer alguma coisa? Estuda. Pergunta para as pessoas que sabem como é que se faz. Escuta o que elas têm para dizer, entendeu? E aprende. As pessoas que não querem aprender, que acham que sabem tudo, são aquelas que pagam um preço alto pela ignorância. Eu aprendo muito nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Face, com o que o pessoal faz, o que o pessoal fala, eu aprendo muito. Olha, estou longe de achar que eu sei tudo, sei nada. Eu sei muito de LED, por quê? Porque eu trabalho há 35 anos com isso. Eu sou engenheiro eletrônico, tá? Tenho pós-graduação em um monte de coisa, e eu sei do LED, eu sei como é que funciona o LED, eu sei como se dissipa o LED. Eu já fiz muitas coisas com LED até hoje na minha vida, então eu sei o que eu estou falando para vocês. E eu não queria, de repente, que vocês passassem por esses perrengues que eu estou vendo aí alguns amigos meus passando, né? Eu acho errado. Vai fazer? Faz certo. Então, gente, vamos lá? Vamos fazer o experimento? E aí o meu amigo aqui vai acompanhar nós aqui, tá bom? Vamos ver como é que funciona, como é que é a visão térmica, o que acontece, como é que sobe corrente. Vou mostrar para vocês aquela coisa invisível que eu falo e vocês não prestam atenção, que é a rampa da subida de corrente, o LED fritando, dissipador errado, controle de corrente, fonte de alimentação. Vamos lá? Então vamos para o nosso experimento. Bom, gente, como eu estava falando, olha aqui. Essas estrelinhas que vocês chamam aí, na verdade, isso aí são suporte, né? É suporte do LED. Então ela serve para você pegar o seu LED e soldar o seu LED no lugar, entendeu? Correto. Para poder... Porque a gente não pode usar o LED diretamente porque ele vai entrar em curto, né? Não tem como usar no alumínio, né? Por quê? Porque vai entrar em curto. Então, a gente usa ou a estrelinha ou a gente usa uma placa, né? Com a pastilha de alumínio aqui dentro dessa placa. Uso uma placa de metal core, né? Essa aqui é uma placa de fibra, que é usada também para LED, mas com a pastilha de alumínio. Aqui dentro vai uma pastilha de alumínio nesse buraquinho, que faz a dissipação do LED. Qual é o tamanho que a gente deve deixar entre
um LED e outro, normalmente eu deixo sempre 2,5 centímetros para ter a área. Então, olha, é 2,5 centímetros de área, tá vendo? Não é que aqui eu posso colocar um outro LED aqui, mas eu tenho que aumentar a área do dissipador. Como é que você calcula a área do dissipador? Você calcula dessa forma aqui. Você põe aqui, ó, o teu LED, pega a tua estrelinha, bota 2,5 centímetros para cá, 2,5 centímetros para cá. Aí você mede daqui a aqui, ó, você faz ele quadrado. Essa é a distância que o teu LED tem que ficar um do outro. Se você for usar nessa configuração, um do lado do outro, nessa distância, você tem que manter os 2,5 centímetros. Mas você tem que aumentar o teu dissipador. Então, na verdade, o dissipador aqui é o triplo desse aqui. Tá? A área de contato tem que ser maior. Então, prestar atenção. Isso para LED de 3 watts. Se for LED de 5 watts, isso aqui vai aumentar desta forma aqui, assim, ó. Você tem 1, 2 e você vai botar 3 aqui. A área de contato é essa aqui, ó. Quadrada. Entendeu? Então é mais ou menos assim que eu calculo e dá certo. Costuma dar certo essa medida para os dissipadores. Então, olha aí, como eu estava falando, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer o seguinte. Nós temos uma fonte de tensão, tá certo? Chaveada. Essa aqui é de 5 amperes. Nós temos aqui o LED teste, que vai estar ligado na fonte de tensão através de um grupo de resistores, tá certo? E nós vamos ter aqui um voltímetro, amperímetro, que vai estar o tempo todo medindo a tensão e a corrente. Conforme ele vai esquentando, a corrente tem que aumentar. Do outro lado aqui nós temos o mesmo LED em um dissipador de mesma espessura, porém ele tem aqui um segundo dissipador atrás que vai ajudá-lo, entendeu? Vai ajudá-lo a dissipar. E aqui o controlador, o driver de corrente. Isso aqui é o driver de corrente que vai estar limitando a corrente do nosso LED e nós vamos medir naquele miliamperímetro quanto de corrente ele está usando no LED, né? Está sendo usado no LED. Então, vamos começar o experimento. Esse, como vocês estão vendo, esse alumínio é bem fino, né? Isso aqui é a mesma espessura lá da régua de pedreiro. Então eu vou mostrar para vocês como é que isso aí, agora com uma câmera térmica, como é que isso funciona e como é que ele aquece, quanto rápido isso é e quanto é que vai aumentar a corrente. Então o nosso experimento está aí. Nós vamos fazer isso agora e vamos ver como é que fica, ok? Então vamos ligar o nosso LED, né? Tá aí o LED, os LEDs estão acesos, certo? Vocês podem ver que a intensidade aí dos dois são iguais. E agora nós vamos começar a medir quanto é que cada um tem de corrente e de tudo mais, ok? Olha aí. Tá com 12,1 volts, 720 miliamperes. Tá certo? No outro caso lá, a mesma coisa, só que com drive de corrente, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. E nós temos 720 miliamperes sendo controlado pelo drive de corrente. Ok? Então tá aí. Agora nós vamos ver como é que vai funcionar quando esse LED aqui começar a esquentar. O que vai acontecer? A corrente vai subir, os resistores vão começar a torrar, a fonte vai empurrar a corrente porque ele tem corrente suficiente para empurrar, ele vai começar a fritar. E aí vai subir, olha lá, já está querendo subir, ó, tá vendo? Já estava da 7,3, vocês estão vendo? 7,3, está subindo a corrente. Hã? Olha lá, ali ó, 7,2 cravado. Ó, aqui já está 7,3. Tá? Ela está estável, está começando a subir, querendo subir. Porque o LED está aquecendo. Né?
Então, vamos agora acompanhar com a visão térmica. Aí, gente, se passaram 15 minutos, tá? Então, olha aqui, ó. Olha a temperatura que o LED tá, 64 graus. Ele tá no limiar, entendeu? No limiar de ruptura. Então, ele já tá começando a fritar. Se vocês olharem aqui é que não dá pra gente enxergar aqui, mas a corrente já subiu para 740. Os resistores já estão, olha lá, 122. Quanto está o nosso LED lá? Controle de corrente. 26 graus. Quanto está no outro? 38. Deixa eu ver. Olha lá. Nosso LED, 60 graus. 60, o mesmo LED, 60 graus. Tá vendo? Não consegue trocar calor. Quanto nós estamos aqui? 30 graus, 32 graus, 26 graus. Então, o que eu queria, de repente, que vocês vissem e entendessem, é exatamente isso, né? Vamos medir agora, pegar o termômetro, vamos medir os dois dissipadores, para a gente ter aí uma ideia exata, né? Da temperatura de cada... Ó, tá super quente. Olha lá, vamos medir a temperatura. Cinquenta e dois deu ali. Aqui, ó. 52. Vamos medir a temperatura aqui. 26. 25. Estão vendo? 25. Existe uma homogeneidade de temperatura porque ele está dissipando. Aqui, ó, nós não temos isso. Ó. Nós temos 47, 32, 36, 26, ó, 27, 29. Você vai alterando. Ele não tem como, não consegue dissipar. Olha lá, tá vendo? Que vocês estão vendo aí, ó. 7.4, a corrente aumentou. E no nosso lá, tá caindo, olha lá, 7.1. Ele tá começando a controlar. Olha, dá para vocês prestarem atenção? Olha, aqui a intensidade desse aumenta, ainda tá maior a intensidade desse LED aqui, ó, do que daquele lá. Tá certo? Que tá, ele já tá, aquele LED já tá comprometido. Ele já chegou num coeficiente de temperatura tão alto que ele já começou a fritar o núcleo dele. E por isso ele foi pro espaço. Tá certo, gente? Aí, ó, controle de corrente é isso. É assim que se deve ser ligado o LED. Tem que ser ligado dessa forma, né? O LED tem que ter um dissipador.
tá? Um dissipador de corrente. Olha aqui, ó. Aqui nós não temos nenhuma. Se você ver aqui agora, se você pegar a câmera térmica aí, começar a medir aqui, você vai ver que é completamente diferente a temperatura de um e de outro, né? Muda drasticamente, né? Resistores, drive de corrente. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido aí o que eu quero dizer quando eu falo usar um dissipador correto. Aí, pessoal, ficou claro para vocês essa relação de dissipador com alertas, dissipador sem alertas, convecção, irradiação? Se vocês entenderam direitinho aí, tal, tiverem alguma pergunta, tal, para fazer, estou aqui para responder para vocês, para tentar ajudar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tal, das explicações, dos testes que nós fizemos. Não esquece daquela regrinha que nós fizemos sobre o espaçamento do LED, que é um negócio bem interessante, que é isso aqui, né? Espaçamento do LED é isso aqui. Olha. Você vai manter esse espaçamento. Pega o LED, conta um para lá, um para lá, um para lá, um para lá, faz um quadrado. Se o teu dissipador for um dissipador aletado, então não vai precisar de ventoinha nenhuma. Se você manter essa regra aqui, ó, não precisa de ventoinha. Agora, se você for juntar um LED aqui, 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 colocar todos eles, você vai precisar de ventoinha. Aí vocês caem naquele problema que eu falei. Ventoinha é uma coisa que foi feita para dar problema e vai dar problema. Tá certo? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido claro. Eu sei que eu falo pra caramba, né? Mas a ideia é a gente ajudar, né? Em breve eu vou fazer outras lives. A próxima live é que nós vamos falar sobre LED e sobre lâmpadas HQI. Por que as lâmpadas HQI não são mais utilizadas, né? Não estou dizendo com isso que elas não funcionam, funcionam e muito bem. Porém, são lâmpadas antigas que aquecem muito e têm um alto nível de ultravioleta. É isso que nós vamos provar na próxima live. Tá certo? Vamos fazer esses experimentos e vamos ver o que é luz, como é que a luz se comporta dentro da água, qual a profundidade, qual a altura ideal para você ter uma coluna de água, como fazer a luz chegar até o fundo do aquário, porque esse negócio de usar luz difusa, isso aí é um retrocesso ao advento do LED, né? Eu entendo como sendo um retrocesso. Esse negócio de luz difusa, se você quer luz difusa, usa T5 e fim de papo, né? Volta para as fluorescentes. Então, muito obrigado pela sua paciência, espero ter ajudado. Não esquece de se inscrever no meu canal, acionar o sininho aí, dar o seu joinha, né? E vamos começar por aí. A primeira live, eu sei que não é aquela coisa profissional, é tudo meio engenhocado, né? Mas é só para ajudar, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.